melhoria das emissões do veículo, ainda mais, é alguma coisa que seria adequado para outros lugares do mundo. Eu não sei se outros países no mundo vão adotar o etanol 100%, mas a tecnologia está disponível, funciona e foi desenvolvido por várias empresas, inclusive a Delphi, e ela está disponível em caráter mundial. Nós acreditamos que existe não apenas o benefício da remoção do tanque de gasolina, que é mais do que compensado pelo pequeno aumento do injetor, mas pela confiabilidade do sistema e, finalmente, também pela compatibilidade com o meio ambiente. Então, realmente existe uma melhora. E essa melhora deve fazer com que, não numa primeira geração, mas numa segunda geração, mesmo com 15% de gasolina, seja interessante ter um injetor aquecido, auxiliando a partida e fazendo com que as emissões no ciclo de teste fossem mais adequadas. Tenho certeza que depois do Henry pode elaborar muito mais a respeito desse assunto, mas acho que é uma tecnologia válida e disponível não só como partida frio, mas como meio ambiente também, e um custo muito modesto. Obrigado, Gabor. Então, lembrando, por favor, quem tiver perguntas, o Gabor já vai preparando aí, anotando. Então, gostaria de convidar aí o representante da Honda, o Alfredo Guedes Júnior, e também, nessa oportunidade, parabenizar a Honda aí pelo pioneirismo no lançamento da primeira moto Flex, ou Moto Mix, como queiram, do mercado mundial. A Honda, que é hoje a maior fabricante mundial de motos e também a maior fabricante aqui em nosso país. Por favor, Alfredo. Obrigado. Muito boa tarde. Queria agradecer, em nome da Moto Honda, a oportunidade de apresentar essa tecnologia nesse painel. E, com muito orgulho, eu gostaria de falar sobre a primeira motocicleta bicombustível do mundo a ser comercializada. Começando, eu gostaria de explicar por que da CG 150 Titan. Então, vou fazer um rápido histórico. A família CG foi a primeira a ser produzida aqui no Brasil pela Honda. E hoje, nós temos mais de 5 milhões de motocicletas dessa família comercializadas no Brasil. Essa motocicleta, ela atende a uma gama muito grande de usuários. Então, nós podemos ver aqui pelo gráfico, desde usuários que buscam fonte de renda, como motoboys, mototáxi, motofrete, até a locomoção no dia a dia, para jovens usuários que vivem no interior, e também como solução, principalmente, como um veículo prático, rápido e de fácil manejo nas grandes cidades, principalmente em trânsito congestionado. Então, por isso, para esses consumidores, nós agora oferecemos a liberdade de escolha no combustível. Então, esse modelo, ele oferece a liberdade de escolha entre gasolina, etanol ou a mistura dos dois. Bom, antes de destrinchar um pouco mais a tecnologia desse modelo, eu gostaria só de cara mostrar as diferenças de desempenho. Comparando-se o nosso modelo já com injeção eletrônica, que foi lançado no final do início de 2009, tá? Com o modelo Mix, que foi lançado agora, em março desse ano. Então, a motocicleta com gasolina e com 100% de etanol oferece, a favor do etanol, um desempenho mais vigoroso, principalmente na questão do torque e um pouquinho a mais de potência. Tá? É claro que isso só foi possível graças ao desenvolvimento do sistema de injeção eletrônica. Então, a nossa CG foi o primeiro modelo utilitário aqui no Brasil a receber a injeção eletrônica. Nós também fomos pioneiros na injeção eletrônica para motocicletas de baixa cilindrada com a BI 125 que nós lançamos no final do ano passado. Bom, eu vou dar uma rápida passada nessa tecnologia da injeção eletrônica e depois a gente vê os diferenciais e quais foram as soluções que a Honda encontrou para ter esse sistema bicombustível na nossa CG. Em termos de sensores, que são aqueles responsáveis em pegar todas as informações e passar para o cérebro eletrônico, que é o ECM, o módulo, para poder determinar a quantidade exata de combustível que vai compor a mistura, esses sensores são um total de 7. São sensores que cuidam, por exemplo, da temperatura do ar, na verdade informam a temperatura do ar, a depressão no coletor de admissão, a posição da borboleta do acelerador. Tá? Esses três aqui, na verdade, fizeram parte de um grande desenvolvimento de um sistema que nós já temos implantado nos nossos carros, nos carros Honda, desde os anos 80. Então, o sistema de injeção que nós usamos na motocicleta, o PGMFI,
desde o final dos anos 80, já está implantado nos nossos carros. Então, o maior desafio foi justamente miniaturizar, né, e desenvolver um sistema específico para as necessidades desse tipo de veículo, da motocicleta. Então, aqui nós temos esses 3 sensores no corpo de borboleta. Temos também o sensor que mede a velocidade da árvore de manivelas, chamado CKP, e um sensor muito importante de correção. Esse, um dos maiores responsáveis para o desenvolvimento do sistema bicombustível, que é o sensor de oxigênio, muito conhecido por muitos como sensor lambda. Então, ele fica aqui, ele capta a quantidade de oxigênio nos gases após a combustão. Tá? Temos também um sensor obrigatório para o sistema de injeção de motocicleta, que é um sensor de inclinação, né, ou um sensor que desliga, né, tanto a pressão da bomba como o funcionamento da ignição no caso de uma queda. Ele corta tudo com a motocicleta parada acima de 60 graus. Só com a motocicleta parada. É claro que em movimento você pode fazer curvas extremas que ele não corta. Tá? E aqui temos as válvulas, né, e a CV, que dispensa o uso do afogador. Então, nesse modelo com injeção, você não precisa mais do afogador, tá? Assim como já acontece há alguns anos nos automóveis. E aqui a temperatura do óleo, que é um dos parâmetros mais importantes para a gente checar a fase fria de funcionamento desse motor. E a função de segurança é que é a função que interrompe o funcionamento da bomba e do sistema de ignição, no caso de uma queda. Aqui os atuadores, então nós temos o bico injetor, é ele que vai dosar a quantidade de combustível, ele é controlado eletronicamente pelo módulo. A bomba de combustível, aqui localizada no interior do tanque, é ela que vai dar pressão, né, ao sistema. Se nós fôssemos comparar isso aqui com o corpo humano, poderíamos dizer que a bomba é o coração, é ele que vai manter a pressão do sistema, e aqui o módulo é o cérebro eletrônico. Temos também a luz de advertência no painel, ela que, na forma de piscada, identifica qualquer eventual falha de alguns desses sensores. Conector de diagnóstico é aquele que você busca qualquer falha que eventualmente ocorreu e foi solucionada, mas ela fica armazenada. E a válvula de controle ACV é a válvula que controla a passagem de ar na fase fria do motor, na marcha lenta. Bom, tudo isso aqui, para mostrar e ilustrar melhor, nós desenvolvemos uma animação que mostra todo esse conjunto em funcionamento. Então, vamos lá. Está tudo aqui, ó, em funcionamento. Aqui a bomba pressurizando o combustível do tanque. Esse combustível pressurizado, ele é disparado pelo bico injetor. E o tempo que esse bico injetor permanece aberto é o que determina a quantidade de combustível que vai compor a mistura. Aqui em cima tem um gráfico que mostra isso. Em azulzinho, o tempo de admissão. E aqui embaixo, ó, em vermelhinho, o tempo de injeção. O que acontece quando eu mudo o regime de funcionamento do motor? Por exemplo, eu dei aceleração a esse motor. O tempo de admissão não muda, mas o tempo de injeção aumenta. Vamos dar o regime de rotação máxima aqui nele, ó lá. Então, das 4 fases desse motor, 4 tempos, dos 4 ciclos desse motor, praticamente em 2 eu fico injetando para obter o máximo de desempenho. Então, esse é o segredo, é controlar o tempo e a precisão da injeção desse combustível. Vamos ampliar aqui esse sistema de injeção, onde a gente pode ver o funcionamento de todos os sensores. Tá? Então, aqui nós estamos vendo os 3 sensores de correção, são 2 principais de correção, temperatura do ar. Esse aqui, MAP, né, que ele mede a depressão no coletor de admissão, ele mede o vácuo aqui dentro no instante da admissão. Enquanto o pistão desce admitindo a misturar combustível, eu faço a leitura desse vácuo, dessa depressão, dessa pressão negativa. E aqui é um sensor que mede a posição do acelerador. Tá? É a posição de borboleta do acelerador. Essa pecinha que está aqui, na verdade, é uma válvula. Ela que controla a quantidade de ar na fase fria do motor. É ela que dispensa o afogador. Ela é chamada de ACV. Ela é controlada pelo módulo, já que o módulo conhece, né, em função da temperatura do ar, temperatura do óleo, qual é a situação de aquecimento do motor. Por exemplo, aqui, ó, ela diminuiu a passagem de ar e diminuiu o tempo de injeção. Com o motor frio, ela deixa passar mais ar e aumenta o tempo de injeção. Então, isso é aquilo que vocês percebem em qualquer veículo com injeção. Quando você dá a partida do motor frio, você tem ele um pouco mais acelerado e depois, gradualmente, a aceleração vem caindo até se estabilizar na marcha lenta. Então, é isso que faz essa válvula aqui. Aqui embaixo eu tenho o sensor que mede a rotação da árvore de manivelas.
E esse aqui, um dos principais sensores de correção, tanto para baixar o nível de emissão de gases poluentes, como até para a gente usar como suporte no desenvolvimento da tecnologia bicombustível. É o sensor de oxigênio que vai medir, dentre os gases de escape, a quantidade de oxigênio após a combustão. E é esse sensor que vai corrigir o tempo de injeção junto ao módulo. Okay? Só para a gente ver como é que funciona o sensor de inclinação. Esse sensor de inclinação ele funciona como um pêndulo. Então, com a motocicleta parada, já que aqui eu tenho um meio viscoso, se eu tenho uma inclinação entre 55 e 60 graus, ele corta o sistema. Corta porque a bomba trabalha com uma pressão muito elevada. São 3 kg, então, na faixa de 3 kg por centímetro quadrado. Então, no caso de um acidente, de uma queda, ele corta tanto a pressão da bomba quanto o sistema de ignição. Queria chamar também a atenção nesse sistema aqui para o uso do catalisador. Então, ele é um dos grandes responsáveis, assim como aqui o sensor de oxigênio faz a correção do tempo de injeção, né, os resíduos de CO, hidrocarboneto e NOx são convertidos por esse catalisador em nitrogênio e vapor d'água e gás carbônico. Okay? Bom, vamos ver então qual é o diferencial para que a gente pudesse adaptar, para a gente desenvolver a tecnologia bicombustível. Então vamos ver aqui, começando pelo bico injetor. No caso da nossa motocicleta standard, a gasolina, nós usamos um total de 6 furos aqui no bico injetor. Esse aqui que é o bico injetor da nossa motocicleta bicombustível, ela usa 8 furos. 2 furos a mais, justamente para a gente proporcionar maior vazão, tá, para o uso de 100% etanol. E aqui também uma questão de ajuste no cérebro eletrônico, ajuste no ECM. Os mapas, né, que nós temos lá no nosso ECM, eles são para coordenar aqui o tempo de injeção com a motocicleta em marcha lenta, ou seja, em baixa, o tempo de ignição, o tempo de faiscamento, né, o avanço do faiscamento, e o tempo de injeção em alta, ou seja, a partir do momento que você toca no acelerador, ele mede, ele controla aqui o tempo de injeção. Então, na motocicleta desenvolvida para a gasolina, nós temos esses 3 mapas fixos. Tá? Esse mapa aqui que determina a quantidade de gasolina, né, que vai ser injetada com o motor sem aceleração, ou seja, com a borboleta fechada, usa a depressão no coletor de admissão, o MAP, a rotação do motor e determina o tempo de injeção. A mesma coisa aqui para o avanço. Né? Ele usa também o MAP, né, a depressão no coletor, a rotação do motor determina o avanço. A diferença na motocicleta bicombustível está nesse mapa. Ele, na verdade, ele é subdividido em 4 subprogramas. Então, o que muda de um mapa para outro aqui? Se a gente olhar bem, esse eixo aqui, vertical, que é o eixo do time de injeção, que é o tempo de injeção, a gente percebe que o tempo de injeção é maior conforme eu vou progredindo aqui nos mapas. Então, esses 4 mapas representam esse primeiro E22, tá? Que considera a nossa gasolina com aproximadamente 22 a 25% de etanol. E50, que considera o mix, né? Metade etanol, metade gasolina. Lembrando que a gasolina já tem 22% de 22 a 25% de etanol. O E85 e o E100. Como é que ele consegue buscar o mapa mais adequado? Sempre pelo sensor de oxigênio. Então, detectando o oxigênio após a combustão, é que ele vai buscar um mapa mais adequado. A gente sabe que o nosso álcool, né, de origem vegetal, nosso etanol, ele é de origem vegetal hidratado. Ele tem como resultado de combustão, né, uma oxigenação maior. Então, a captação da